Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar pela segunda vez o meu vídeo sobre o meu visto americano. Sim, porque, gente, é incrível, eu recebi milhares de críticas naquele vídeo do visto. Depois eu fui, e realmente, eu assisti o vídeo milhares de vezes e eu vi que eu fui muito... eu não tive muito objetivo no vídeo, sabe? Eu fui muito dispersa. E antes que falem, ela tá falando demais, o vídeo começa em tantos segundos, tantos minutos. Eu acho que não tem sentido você fazer um vídeo sem você começar falando sobre qualquer coisa, porque não tem como eu começar o vídeo falando. O cônsul me perguntou isso. Bom, tem como, mas eu acho que não faz sentido. Mas enfim, hoje eu vou falar pra vocês de novo como foi a minha entrevista pro visto americano no meu perfil. Uma pessoa que não tava estudando, né, entre aspas, e não tinha um emprego, não tinha nada. Entendeu? Então foi mais ou menos assim. Vou falar primeiro o meu perfil. Eu tinha acabado de me matricular numa faculdade à distância, galera. Sim, um mês antes da entrevista eu me matriculei. Eu fiz com uma assessoria do Gianluca e tanto eu perguntei pra ele assim, será que vai fazer alguma diferença se eu me matricular na faculdade, mesmo que à distância? Ele falou, olha, eu sinceramente acho que não vai fazer diferença, mas é melhor do que nada, entendeu? Entre você fazer nada e você tá há um mês na faculdade, é melhor você tá há um mês na faculdade. E aí eu me inscrevi, a faculdade era semipresencial, eu tinha que ir na faculdade 2 vezes por semana, e daí eu fiquei lá um mês, né, cheguei aí acho que 4 ou 5 vezes nesse mês. E então eu fui fazer entrevista em São Paulo e o meu perfil não trabalhava, não estudava, estava só um mês na faculdade e eu coloquei na minha DS que quem ia pagar a minha faculdade era o meu pai. E beleza, no dia da entrevista, a minha entrevista foi 9 horas da manhã e como todo mundo eu fiz o CASV, né, um dia antes. Eu acho que tem estados que fazem o CASV e a entrevista no mesmo dia, mas a minha foi desse modelo. E uma fila enorme do caramba, eu fiquei muito nervosa, eu achei que eu ia ser negada. Por alguns segundos eu pensei em sair da fila, porque como vocês devem saber, muitas pessoas falam no vídeo como que é o lugar, descreve um ambiente, você consegue ouvir as entrevistas do próximo, você consegue... E isso é horrível, eu acho que isso é um terror psicológico, porque você vai pensando, porra, não vai dar certo pra mim. Se aquele cara empresário com grana falou que tá lá com 100 mil na conta, passou 7 dias na Disney, não conseguiu, eu que tô sem R$1 na conta, eu tava sem nenhum R$1 na conta, galera. Eu tava levando, assim, comprovante de renda, essas coisas, imposto de renda, tudo do meu pai. E o assessor falou que não seria muito viável, porque eu já tinha 23 anos e aquilo talvez eles me achariam adulta demais para estar sendo bancada, né, pelo meu pai. Mas aí tá, chegou minha vez, fiquei firme lá. Ele só perguntou, para onde você vai? Que estado você vai dos Estados Unidos? Eu falei, Orlando. Ele falou, com quem você vai? Eu falei, com a minha irmã e o meu cunhado. Detalhe, eles não tinham visto. E um garoto, exatamente antes de mim, ele disse a mesma coisa, falou que ia com o irmão. E ele perguntou que a minha prisão do visto do teu irmão. Ele falou, o meu irmão ainda não tem visto. E ele se abandonou nessa parte que ele falou, ok, como que vocês não tiram no mesmo dia? Se o teu irmão não tem visto, não faz sentido você ter vindo sozinho, sendo que vocês vão viajar juntos. O menino ficou nervoso, falou que... Eu nem lembro que o menino falou, só que ele ficou muito nervoso e o cara já passou um papelzinho rosa por debaixo do negócio lá do vidro. E o menino foi negado o visto dele. E nesse momento que ele fez essa pergunta com quem que eu ia, eu fiquei com muito medo, porque a minha irmã e o meu cunhado não tinham visto. E eu fiquei com a chance era muito grande dele perguntar, porque ele não... Enfim, né? A mesma pergunta. E aí, só que por glórias, ele não fez essa pergunta e eu passei dessa pergunta. E ele perguntou também quanto tempo eu ia ficar. Eu falei 7 dias. E perguntou se eu já tinha saído do país alguma vez, que eu acho que isso foi o que me salvou, assim, sabe, do afogamento. Alguém pegou minha mãozinha lá se afogando e puxou. Que ele perguntou, você já
foi para outros países. Eu falei que sim, na Alemanha, eu já tinha ido mesmo para a Alemanha, fiquei legal na Alemanha. E ele perguntou quanto tempo eu fiquei, eu falei 18 dias, que foi a última viagem que eu tinha feito, de 18 dias. E ele falou, ele olhou pra minha cara e falou: parabéns, seu visto foi aprovado. Essas foram as perguntas. E eu espero que dessa vez meu vídeo ficou objetivo, que eu só queria dizer como foi a entrevista da Eugênia, que não trabalhava e estava só matriculada há um mês na faculdade à distância. A faculdade era de administração, sei lá, era algo assim, era algo bem comum. E é isso, gente. Então, assim, a dica é: se você não tem o perfil, se você sabe... Gente, eu não tinha o perfil, literalmente eu não tinha o perfil para viajar. A única coisa que me dava vantagem era a viagem que eu tinha feito para a Europa. Então, assim, mesmo que você não tenha o perfil, tenta, gente. Tenta sim, porque você não vai saber. De repente você vai conseguir e você tá lá moscando, tentando melhorar o seu perfil. Claro que é muito importante você ter um perfil bom. Claro que suas chances dobram se você tiver um trabalho fixo, se você tem um bom salário, se você já está um bom tempo no seu trabalho, se você tem casa própria, enfim. Vocês já sabem disso. Então é isso, gente. Essa foi a minha entrevista. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. E deixem um joinha se você gostou, tá? Tô aqui num parque que eu amo, aqui no meu bairro. Vou mostrar pra vocês. Tô aqui, ó. Olha que dia lindo, que sol gostoso. Tá 5 graus. E eu tô aqui sentada numa escadinha. Aqui tem show. Qualquer coisinha, qualquer feriadinho, eles fazem show aqui nesse palco. E é isso. Espero que esse vídeo tenha ficado mais objetivo que o último. Não gritei, não fiz escândalo. Então também, se você não gostou, o problema é seu. Se você gostou, dá um like. E é isso aí. Beijo, gente. Até o próximo vídeo.